Como é que tu começou essa jornada aí? Cara, para 20 casas, 60 casas não começam do nada, né? Não, não. É interessante que eu posso falar da minha história toda, se você me deu espaço, agora Não, mas segura. tu Certo, vai aos pausadamente. poucos, pô. A gente não Isso, consegue isso absorver foi em tanto conteúdo, né? 2015, Ah. somente corretor de imóveis, sou corretor de imóveis desde 2009, lá em Marabá. Em 2015, faltou imóvel documentado, regularizado para vender. Algo simples, todo imóvel tem que ser regularizado. Mas lá em Marabá não tinha para vender, financiado pelos bancos. E chegou uma cliente e perguntou se eu não faria para ela através do financiamento. Não tinha feito nada até aquele momento, só que ela me deu uma certeza que eu não levaria prejuízo. Eu disse, se eu não levo prejuízo, algum lucro eu vou ter, pelo menos conhecimento. E foi um ano de aprendizado nessa primeira casa. Fiz, ajudei no processo inteiro, acompanhei toda a execução, Isso foi compra. 2015 e 2016. 2015, final de 2015, entreguei a casa em 2016, para ser bem claro. E essa primeira casa teve alguns entraves, era aprendizado, tudo, mas a partir dali, todo mundo passava, era num local de fácil acesso e bem valorizado, todo mundo passava e perguntava se eu não poderia fazer outra e outra, e a partir dali foram surgindo oportunidades. Depois de umas 3 ou 4 casas, a gente fez uma leva um pouco maior, que foram 23 casas ali na proximidade. E de lá para cá... Tudo unifamiliar. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma a uma. Chegou o momento, antes desse momento atual, o momento que a gente teve mais casas em andamento ao mesmo tempo, foram acho, 14 unidades. A gente achou... funcionários, basicamente, era bastante. Rapaz, chegou o momento da gente ter 160 pessoas me cobrando, ou seja, 160 funcionários. Sexta-feira, loucura. É aquele pagamento quinzenal da gente olhar, poxa, é tudo isso mesmo? Para quem está começando, ter que pagar na sexta-feira daquela quinzena, R$150 mil é muito dinheiro. Me fala uma coisa, quando é que tu abriu esse CNPJ? Logo nessa tua primeira casa ou mais na frente um pouquinho? Não, CNPJ, eu só abri no momento em que eu me tornei correspondente bancário. E eu abri para o correspondente, não para a construtora, não para a administradora. Eu abri para ser correspondente e imobiliária. Porque eu era corretor, comecei sendo corretor de uma grande construtora no Brasil. E depois eu parti para ficar sozinho, na minha imobiliária, vendendo para terceiros, porque já não tinha muitos lançamentos. Diferente lá da capital, que o Resende sempre tinha bastante imóvel para vender. Lá ele não chegou em Marabá a tempo de me entregar imóvel para vender, entendeu? Provavelmente ele tá aqui já te espiando, pô. Ele tá querendo que tu lance coisa lá. Pô, a gente tá de olho aqui, quem sabe não sai um relacionamento mais longo aí, um negócio pra gente fazer dinheiro junto. Mas a partir desse momento, teve o CNPJ, fomos correspondente bancário. Hoje a gente trabalha lado a lado com o principal banco de financiamento, que é a Caixa. Hoje nós somos parceiro do outro banco de financiamento de construção, MCF Bank. Então isso ajudou muitos clientes, porque a gente não tá lá para vender casa, para construir casa. A gente ajuda o cliente na construção do sonho dele, faz uma casa conforme as necessidades e conforme que ele pode pagar. E por na que verdade, tu entrou na Minha Casa Financiada? Isso é uma curiosidade também. bacana. O Minha Casa Financiada é o portfólio que eu acho que faltava de expertise, de marketing, de apresentação do meu produto, porque eu tinha bastante produto, não sabia como apresentar. E outros, tinha muita gente que era como desperdício. Eu tinha muito cliente que não passava no crivo da Caixa, e esses clientes eram deixados de lado. Muitos deles não voltavam mais, alguns iam lá, limpavam o nome, juntavam uma grana, ganhavam um pouco mais, no momento seguinte voltava e fechava. Só que alguns eram desperdiçados. E eu vi no Minha Casa Financiada a oportunidade de levar para todas as pessoas, aliás, pelo menos para um número maior de pessoas, o crédito democrático, eu costumo dizer. E lembrando que hoje a maior parte dos meus clientes já não são mais clientes final. São investidores que eu administro a construção para eles, vendo no final, e eles também têm essa grana no bolso. Então, médicos, juízes, alguns servidores públicos, empresários. Hoje eu estou com alguns empresários que estão com 2 obras ao mesmo tempo, na pessoa física. Só para lembrar, na pessoa física ele tem 2 obras e esse pessoal está colocando dinheiro no bolso. Entre 20% e 30% por obra, cada cliente investidor meu põe no bolso. Lembrando que ele tira do bolso apenas as taxas, prefeitura e cartório, porque a gente financia 100% do terreno em construção. Massa. Vamos falar aqui e perguntar um pouco de Resende. Já é um outro cenário. Enquanto o Vábulo começou aí na construção unifamiliar, fazendo uma casa de cada vez, eu imagino que ele já deva estar pensando em como dar escala a isso, que é de fato o cenário da incorporação, né?
Como é que tu começou nessa história aí, Rezende? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, parabéns ao pessoal. Eu estou no ramo imobiliário desde 83. Nós montamos, eu era diretor de uma empresa que era a Emarc, que é uma empresa que existe até hoje em Brasília, que era do Grupo Belalto. E uma coisa interessante que eu até estava contando ontem, um pouco da vida. Quando que isso é bom para ver, depois de conhecer vocês aqui, gente jovem, eu acho isso muito, muito gratificante participar com gente nova, sangue novo, uma nova forma de encarar, mas que no final tudo é igual, né? Um objetivo para se atingir. E eu sempre cito em um livro, fui lá em Belém, foram os 8 empresários de um grande jornalista de Belém, que é o Mauro Bona, escolheu, eram 8 empresários para criar uma série de livros sobre as autobiografias de cada empresário, e que foi um projeto que eu achava muito legal, que depois nós íamos dar aula aos alunos das universidades, para mostrar o lance. E foi muito bacana que eu acabei escrevendo, tendo esse livro que está lá hoje, está em Belém, e juntamente com outros empresários de renome lá em Belém. E nós começamos em 88, e eu até cito isso, que quando eu comecei na construção civil, eu comecei na Stacom Engenharia, que era uma empresa considerada uma das maiores do Brasil. Isso com 22 anos. E eu sempre fui meio acelerado, eu com 25 anos tinha 3 filhos já para sustentar, né? Então tinha que trabalhar para caramba, tal, mas sempre fui um cara com uma visão de querer ter a minha empresa. E com 25 para 26 anos eu estava super bem na Stacom, mas resolvi sair para montar a empresa. Eu montei a poderosa construtora Rezende Santos Limitada. Né? Quer dizer, partir para ali já foi a primeira lição. Eu vi que na época eu era o Rezende da Stacom. Então passei a ter um choque de realidade. Passar a ser o Rezende da construtora Rezende Santos Limitada. E batalhei pra caramba, e as coisas, eu vi o Vábulo falando aqui, chegava sexta-feira, cansei de não ter R$1 para pagar. E não tinha um tostão. Pagava os funcionários, chegava em casa, às vezes não tinha, e com 3 filhos. E eu tinha uma que hoje é minha ex-mulher, mas continua minha amiga, mãe das minhas 3 filhas, que sempre foi uma parceira maravilhosa aí, que segurava a onda, e a gente comia um ovo com farofa feliz da vida. E aí, eu sou um cara muito espiritualista, como diz o outro, e sempre acreditei muito nos pensamentos positivos, e naquela época nem existia essa onda de segredo, de autoajuda, né? Não existia isso, mas existia já um cara, não sei nem se é vivo ainda hoje, chamado Lauro Trevisan. E eu li uns livros dele, e realmente aquilo me deu, que aquilo te dá uma baixa. Aí fiz concurso, apareceu na hora um concurso para escola, para ser professor da escola técnica. Eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar, e aquilo já me deu tranquilidade, né? Passar dava aula à noite, e no período que eu era da Stacom, eu tive brigas homéricas construindo para Belalto, que era uma empresa fortíssima. E eu tive brigas homéricas com o dono da Belalto, defendendo a Stacom. Uhum. Então aquilo foi uma lição para mim. Quando eu saí da Stacom, um belo dia, eu estou na minha casa, e a minha esposa disse: olha, o Jair Bernardino, que era o dono da Belalto, quer falar contigo. Isso já, quer dizer, a vida começou, graças a Deus, a mudar. Porque eu chego lá e queria me contratar para eu ser diretor da Emarc, que era uma empresa que ele tinha de engenharia. Ou seja, ele viu a maneira que eu conduzi, discutindo com ele, defendendo a minha empresa. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né? Importantíssima para quem está começando. Que eu acho interessante no pessoal, nas empresas, e é uma coisa simples, mas as pessoas geralmente não notam. É muito comum você falar com o funcionário e ele falar assim, a sua empresa, a empresa. Ele nunca fala a nossa empresa. Isso é uma coisa que você já olha assim, fazer esse cara não comprou a camisa. Foi muito bem, muito boa a tua colocação. Eu costumo dizer, ontem eu até falei para Grimal, você deve ter, eu recomendo para as pessoas terem
dizerem o seguinte, como é o teu nome? Qual é a tua empresa? A tua empresa é a Diego S.A. Aí Diego S.A., tu vai cuidar da tua empresa. Ao cuidar do teu nome S.A., automaticamente tu estás cuidando da empresa que você trabalha. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu reúno meus funcionários, eu digo o seguinte, a maior arma de um funcionário só tem uma, não é sindicato, não é nada. A maior arma do sindicato é ser, de um funcionário é ser bom. Acabou que quando é bom, nenhum funcionário quer, nenhum empresário quer perder. Eu vi tu falando ainda agora aqui, antes dos bastidores aqui, de pessoas que tu querias, tu foste atrás e trouxeste os caras. E assim acontece com a gente. Se tu tens um bom funcionário, tu vê que o cara tá, tu já corre atrás para identificar o que ele quer. Até e não nas deixar outras de sair. empresas, quando você contrata o serviço de outra empresa, vê que o cara é muito bom. Exatamente. Então, a história foi mais ou menos assim. E quando foi em 88, dentro já da EMARC, eu conheci uma pessoa, comecei a construir pela EMARC para um empresário. Só para, essas construções que você já fazia eram Era prédio, né? Edificação. Era um prédio Só pra passar na legal. época da Estacom, eu fiz o Era tribunal. em Brasília, no Pará, era onde? Não, comecei em Belém, Tá. em Belém. Mas quando eu fiz a Estacom, quando eu trabalhava na Estacom, eu fiz vários prédios em Belém. Fiz casas, quase 2.000 casas de populares, depois fiz o Tribunal de Contas de Justiça, aliás, o Tribunal de Justiça, depois fiz o Tribunal de Contas do Estado, e foi em função de fiz as universidades, Aula Teórica 1, Aula Teórica 2, NAIA, Centro Socioeconômico, tudo isso fiz como engenheiro da Estacom. E aí saí para montar a minha empresa. E, como logicamente, sufoco danado da empresa. Aí quando eu estou apertado pra caramba, surgiu esse convite. Isso, tu foi lá para outra empresa. Para ir para a EMARC. E aí eu aproveitei para ir, eu estava com meus 26, 27 anos. A minha cabeça qual era? Vou pegar um embasamento mais administrativo, porque então eu tinha embasamento técnico. Então hoje em dia eu acho que é uma grande falha que às vezes o jovem faz. Eu vou abrir empresa. Então ele abre a empresa, mas não tem noção administrativa, não tem nada. E aí vai fadar quebrar, não tem Ou dúvida. sabe construir e não sabe vender. Exatamente. Então você vai fazer uma incorporação. Tu tens que saber construir, tu tens que saber vender, tu tens que saber a tua imagem, o teu marketing, uma série de coisas. Uma série de gamas que fazem tu atingir o teu objetivo final. Então aí quando eu estava já na EMARC, apareceu uma pessoa que era um dos maiores exportadores de palmito do Brasil e queria entrar no ramo de construção civil. E um corretor, na época, que era um dos maiores corretores do Pará, que era o Urubatã de Oliveira, me apresentou ele para que ele viesse fazer. E nós pegamos a obra e começamos a fazer uma obra cobrando 20% de administração, que é um baita negócio na época. E ele começou a conversar comigo e surgiram... bota pastilha no prédio, não sei o que. Aí eu despedei. Dispara, não vai botar pastilha. O prédio na Pedreira, um bairro mais popular. Porque para mim é ótimo, eu estou te cobrando 20% de administração, mas eu quero que tu ganhe dinheiro para tu continuar a fazer, que é a minha visão. E aí, em função desse tipo de postura que eu tive, num belo dia ele disse, bora montar uma empresa. Aí foi um dilema, porque quando tu tá lascado, tu topa qualquer parada, aquela lá de trás. Agora não, agora eu estava super bem numa empresa de ponta, ganhando um salário como superintendente e tal, mas eu sempre tive esse sonho de sair, de montar a minha empresa. Aí foi quando eu saí em 88 e montei a Marco, com este meu sócio, que ele era na época capitalista. E depois de uns anos nós separamos, eu fiquei sozinho desde 2000, porque as filhas estavam crescendo, nós somos amigos até hoje, inclusive ele escreve nesse meu livro, somos amigos até hoje, um cara espetacular. E montamos a Marco. A Marco realmente foi uma empresa maravilhosa, fomos já incorporadora do ano umas 3 ou 4 vezes em Belém, eu fui engenheiro do ano, ganhei aqueles prêmios ORM, que é um prêmio da Globo que tem lá em Belém, eu ganhei umas 4 vezes lá. E fizemos 55 edifícios verticais. Muito prédio. Mas em 30 anos, 50 e poucos edifícios, incluindo Brasília, fizemos 4 torres em Brasília, e fizemos prédios, obras públicas, como a Estação das Docas, que é um símbolo para nós, é um orgulho muito grande ter
ter feito, que é um símbolo de Belém. Qualquer uma pessoa que chega em Belém vai logo na Estação das Docas, que foi uma revitalização muito grande que nós fizemos. Fez inclusive 20 anos agora, foi que a gente entregou. Prédio que nos enche de orgulho. Fizemos o